Despia, amado por alguns e odiado por muitos. Para alguns, o deck de extrema dificuldade, para outros, um simples deck fazer um floodgate e ganhar o jogo. Podemos colocar a culpa de grande parte dos motivos dessa divisão em uma única carta, ao meu ter Sanctify Dragon. Essa fusão faz exatamente o mesmo trabalho da Brand Expulsion, que não coincidentemente está banida. Essa carta permite que você acessar interações bem tóxicas, como Gimmick Puppet Nightmare e Wither Supreme Magical Force. São monstros que geralmente ganham jogos sozinhos. Para piorar, o Sanctify não pode ser alvo de efeito, dificulta ainda mais o poder de resposta do oponente. O que inicialmente parece então ser uma forma tóxica, mas eficiente, prova exatamente o contrário, e é disso que eu vou tratar nesse vídeo. Eu tenho jogado de Branded desde 2021, e nesse período eu consegui perceber uma série de fatores que vão contra esse tipo de estratégia, assim como outras estratégias duvidosas que já passaram pelo deck, como por exemplo o uso de Dragoon. No geral, o uso de recursos fora da engine do deck causa sempre o mesmo problema grave: consistência. Branded Desp é um deck que desde sempre sentiu dificuldade de consistência. O problema é esse que foi sendo amenizado com o passar do tempo, graças ao lançamento de diversos suportes. Mas apesar de suportes que acabavam melhorando a consistência do deck, uma coisa nunca mudou: o deck tem um choke point gigante na Brand Diffusion, perdendo para qualquer tipo de interação dela, a famosa Ashe na Brand Diffusion. Mesmo atualmente que isso seja algo mais manobrável, essa fraqueza continua sendo um problema que assola o deck. Por depender tanto da Brand Diffusion, você quer sempre ter acesso fácil a essa carta. Ao você colocar mais Garnets no deck, você começa a abrir eles, o que prejudica sua mão média. A solução desse problema geralmente é aumentar o tamanho do deck para reduzir a chance de abrir esse tipo de carta. Mas lembre-se, você quer abrir a Brand Diffusion. Os decks normalmente têm várias formas de acessar suas engines de formas diferentes, mas em Despia isso já não acontece com tanta facilidade. As principais formas de acessar suas engines seria a própria Brand Diffusion, ou abrir com Albert e Jester of Despia, ou a Brand New Open. Aumentar as cartas do deck reduz a chance de você ver essas cartas, o que piora a sua consistência. Existem outras formas de jogar por meio da engine de Elbas, mas não é tão eficiente como pelo meio da engine de próprio Despia. Nesse ponto a gente chega numa questão: o Puppet realmente se faz necessário para ganhar os jogos? Quando usamos o Puppet no deck, geralmente fazemos um deck em torno dele, então precisa maximizar a chance de conseguir fazer o Sanctify e o Grand Gnoll, para assim colocar o Puppet no cemitério e conseguir rever ele no campo do oponente. Mas preste atenção nos materiais do Sanctify. Ele precisa de um Elbas, como as outras fusões de Despia, mas ele pede também um monstro Light Spellcaster, com grande poder e possibilidade de jogadas que a Brand Diffusion traz. Na melhor do caso, usá-los para invocar o Sanctify não é a melhor opção, então você acaba tendo que dar algumas voltas para executar seu combo, e no processo você tem que aumentar o número de Quen no seu deck. Não que a Quen seja uma carta ruim, mas no geral é uma carta que você não quer ver na sua mão. Ela precisa de combinações específicas de carta para ela ser boa, o que cai novamente no problema de consistência. Nessas voltas que você acaba fazendo para realizar o Puppet Lock, você acaba tendo que usar a sua Branding Head para fazer o Sanctify, te deixa ainda mais vulnerável a interações. No fim, caso tudo resolva, você ganha, mas nem tudo são flores. Primeiro, você tem que aumentar o número de Garnets e cartas que você não quer ver com frequência no deck, que por consequência aumenta o número de cartas do deck, piora a consistência já fragilizada do deck. E segundo, as jogadas que envolvem fazer o Sanctify terminam deixando você mais aberto a interações no turno do oponente, o que te deixa sem um plano B e principalmente sem follow-up. Conseguimos observar isso nessa decklist do Eric, que foi top 8 no episódio de Halley de 2024. Ele optou pelo uso do Puppet e seguiu essa mesma lógica. Para diminuir a chance de abrir os Garnets, ele colocou 60 cartas, mas devido a essa escolha, a qualidade média das cartas acabou sendo reduzida. Com mais chance de comprar cartas não tão boas, o que uma partida de alto nível tende a te atrapalhar devido a ser muito mais fácil de parar, então acontecendo o famoso Ashe na Brand Diffusion, o que normalmente acarreta em você perder o jogo de uma maneira bem vexamosa. Outro fator que acaba sendo evidente no build é o total foco no Puppet Lock, limitando grandemente suas linhas de raciocínio e jogada, além de gerar cenários onde você não tem muitas possibilidades de vitória, pois o Puppet Lock normalmente não é relevante em caso de Ghost Second. A falta de um plano B é bem evidente na escolha das cartas. Por exemplo, devido ao fato do deck ser muito extenso, cartas como os Branded White tendem a piorar, devido à menor probabilidade de abrir os dragões, tornando o deck ainda mais dependente da resolução da Brand Diffusion. Ao usar uma versão sem Puppet, você tem que levar em conta que não tem um botão de auto-win no deck, e a filosofia de deck build, tanto de gameplay, muda completamente. Você tem que priorizar conseguir jogar, e quando jogar, priorizar aproveitar um máximo da vantagem que a engine consegue gerar. Dessa forma, quando você joga, a prioridade volta a ser fazer o Mirror Jade. O fato de você ter que enviar uma fusão do seu extra para ativar seu efeito é o que torna tão bom. A partir dessas fusões, como por exemplo o Hindbrum, gera você mais interações no turno do oponente ao reviver o Albas. Outra função das fusões que o Jade manda é gerar vantagem na defesa. Porém, só fazer isso não seria o suficiente para ganhar e superar a versão voltada para o uso de Puppet. Mas existe uma saída. Com os do Ad Libitum, você consegue
reviver seus monstros múltiplas vezes, utilizando esse Dying Head. Dessa forma, o deck se torna menos vulnerável a uma Ghost Belly, por exemplo. Mas o Adlib não seria apenas outro Brick, ele acaba sendo um Garnet também, mas ao invés de uma segunda cópia da Quen, o Puppet, ou às vezes o Maximus, é o que acaba compensando. Analisando possíveis usos do Adlib, conseguimos ver que ele é bem mais versátil que esses outros Garnets. Indo em segundo, ele consegue servir para dar aquele gás que faltava para você quebrar a mesa, com a ajuda do Guardian Chimera. Consegue reviver um Alabra para buscar uma carta que você precisa para ganhar o jogo. E consegue reviver basicamente qualquer fusão que o deck utiliza. Dessa forma, o Adlib é para ser uma peça muito menos assustadora na sua mão do que outras cartas citadas dentro da jogada de Puppet. Ao não se utilizar do Puppet Lock, você não precisa desesperadamente conseguir um Albaz a mais para fazer Sanctify, o que também permite se reduzir ainda mais o deck, ao rodar apenas 2 Albaz. Assim, conseguimos deixar o deck com 40 cartas ou muito próximo disso, o que vai fazer você sempre conseguir abrir cartas melhores e as cartas que você precisa para jogar, reduzindo aquele fator sorte que existe fortemente na build de Puppet. Como podemos ver na lista que eu deixei de exemplo, o deck se torna muito mais compacto, aumentando muito a qualidade das cartas que você compra, conseguindo ver muito mais vezes cartas fortes, tanto da Engine como os decks fora da Engine, como a Trust ou a Super Poly. Outros fatores importantes no build é o uso de Nadir Servante e Brand White, que permite fazer jogada mesmo após a sua Brand Fusion não resolver, sem necessariamente ter que colocar cartas pouco versáteis ou com o potencial de perder seu valor na mão, como a Khaled ou a Crossout. Deixo as cartas no side também como uma ideia de alterações para a construção do seu próprio deck. Apesar dessas vantagens, a build sem Puppet se torna muito mais dependente do jogador, onde decisões impactam fortemente o resultado do jogo, pois uma interação errada pode não impedir o oponente de jogar, ou uma decisão errada pode fazer perder toda a vantagem que estava sendo construída. Isso é o que torna o Desper um deck extremamente difícil de se jogar. Os bichos que não utilizam recursos externos como Floodgate apresentam uma versatilidade extrema à frente das outras versões, mas em troca cobram muito mais do jogador que a utiliza. This deck is tough though. Branded, like playing this deck 100% correctly. Like I couldn't even imagine having to play this deck like at like a 17 round nationals or something like that, or 18 round, 19 round nationals, however long it is, and just like having to play perfect like all day. Com isso, conseguimos concluir que não necessariamente o uso de locks do Despia são a única forma de ganhar, e que jogar sem eles não só podem, como devem ganhar até mais do que builds com essas formas tóxicas. Diferentemente de builds que focam em dar Puppet Lock, builds sem utilizam muito mais o volume gerado pelo deck e conseguem maximizar sua consistência para ganhar os jogos. Ao jogar bastante com ambas as vertentes, consegui observar e chegar na conclusão que na verdade o Puppet acaba sendo mais uma forma de win more que você não precisa, e que no fim pode acabar mais prejudicando e limitando suas chances de ganhar, e limitando as suas linhas de jogadas de raciocínio, o que na prática acaba mais te atrapalhando, porque você perde muito da versatilidade e brilho que o deck consegue dar na sua gameplay.